A dimensão ética do Evangelho. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de estudo da Carta aos Gálatas, nesse momento da série, estudando esse documento tão importante escrito pelo apóstolo Paulo, na perspectiva da teologia reformada de Frank Tillman, que é o autor deste livro aqui, A Teologia do Novo Testamento, Perspectiva Canônica e Sintética, desse que é o professor de Novo Testamento na Universidade de Samford, no Alabama, um presbiteriano. Então, estamos falando aí de uma perspectiva evangélica reformada de matiz calvinista, e nós estamos fazendo uma leitura completa dos argumentos dele a respeito da Carta aos Gálatas, tá bom? Nesse subtópico nós vamos falar um pouco sobre algumas discussões relativas à ética, dentro ali do pensamento de Paulo, na perspectiva do teólogo calvinista Frank Tillman, beleza? Como eu já disse, eu gosto dessa teologia, apesar de discordar delas em inúmeros particulares, inclusive, esse é um ponto importante, a gente é capaz de gostar de algo do que a gente discorda em alguns pontos, né? Ou mesmo em muitos pontos. Por exemplo, eu discordo de um monte de coisa na vida da minha mãe, mas a amo profundamente. Assim também a minha mãe pode discordar de um monte de coisas da minha vida e ainda assim me amar profundamente. Então também posso discordar de milhões de questões aqui do Frank Tillman e ainda assim gostar do seu trabalho, ver boas qualidades no seu trabalho, e é de fato o que acontece. E aí a gente vai trabalhar hoje um aspecto muito interessante do ensino de Paulo em Gálatas, e que se torna meio irônico à luz do que o Frank Tillman defende lá no subtópico, aliás, né, do capítulo anterior, que tem que ver um pouco com essa coisa da abolição da lei mosaica e tudo mais, né? Inclusive é bem legal a gente pensar um pouco nessa transição, né? No parágrafo anterior ao começo desse novo subtópico, o Frank Tillman tinha escrito assim, que restabelecer a lei mosaica à vida de quem Deus chamou pela graça equivale a menosprezar a graça, ou cair dela. Em Gálatas 2:21, Paulo explica o motivo de ser esse o caso. Se ele começasse a observar a lei mosaica como um meio de manter um relacionamento justo com Deus, ele indicaria que a lei pode ser guardada e que Cristo morreu inutilmente. Em outras palavras, ele rejeitaria a provisão graciosa divina para sua condição pecaminosa e estaria afirmando o que todo judeu deveria saber ser falso, que a lei pode ser plenamente guardada. Então, o Frank Tillman defende uma teologia que considero absurda e de implicações heréticas gigantescas, que é essa noção de que Deus deu uma lei que não pode ser obedecida, não é exatamente esse o testemunho bíblico a respeito da lei. Ainda que se você mantiver uma visão muito específica da lei, como regulamentando uma vida sem pecado, você até pode dizer que Deus deu uma lei que não pode ser obedecida, né? A gente não pode viver sem pecar simplesmente porque Deus deu um conjunto de 10 regras que, por implicação, inferem uma vida sem pecado e perfeita, de amor perfeito a Deus, ao outro e a si mesmo, de forma ampla e restrita e geral. Se a leitura da lei fosse simplesmente essa, de fato Deus teria dado uma lei impossível de ser cumprida. Mas a gente lembra que dentro da mentalidade judaica, e Paulo é um judeu, naturalmente agora um judeu cristão, naturalmente eles pensavam na lei de uma forma mais ampla e mais geral, não unicamente contendo os 10 mandamentos e os princípios por detrás dos 10 mandamentos, mas todo o sistema de expiação, pelo derramamento do sangue do cordeirinho e tudo mais, o que cria algumas complexidades na própria ideia da lei divina. Então, por exemplo, admitir que é pecador e trazer a oferta do cordeiro que derrama sangue é guardar a lei. Mas olha que interessante, é um guardar a lei que envolve o reconhecimento de que se peca, e só se peca contra a lei, né, contra a lei de Deus. Então o paradigma de pensamento bíblico, judaico, etc., e paulino é uma visão complexa, ampla, profunda da lei, onde em alguns momentos se enfatiza um aspecto, em outros momentos se enfatiza outro aspecto da lei. Mas seja como for, o Frank Tillman defende então que a gente não é salvo pela lei,
Então isso implica que a lei não pode ser obedecida, e olha que mensagem maravilhosa, né? A lei não, Deus deu uma lei que não pode ser obedecida. Olha que fantástico. E quais seriam as implicações de uma ideia como essa para a vida ética de uma comunidade que assim crê? Então eu creio que Deus me deu uma lei que eu não posso obedecer. Então quando eu adultero, quando eu minto, quando eu roubo, quando eu mato, quando eu estupro, quando eu faço qualquer coisa errada, eu fiz porque de fato decidi fazer algo contra a vontade de Deus, e eu poderia ter cumprido a vontade de Deus, mas decidi não fazê-lo, ou eu simplesmente fiz o que eu podia fazer e deixei de fazer o que era impossível para mim, né, fazer. Então, tipo assim, ao matar, eu deixei de cumprir aquele mandamento que diz não matarás. Mas esse mandamento não matarás é impossível de ser obedecido. Então, ao matar, o que estás fazendo não é exatamente uma transgressão, um pecado, mas simplesmente o cumprimento daquilo que é a única coisa que pode ser feita. Se é impossível guardar a lei que diz não matarás, o matar é a única possibilidade que existe, né? Para alguém que vive nesse mundo incapacitado de guardar a lei. E aí, claro, eu estou enfatizando um aspecto específico da lei, mas se você quiser dizer que não é bem isso, mas não é que a gente tenha obrigado a matar, mas em algum ponto a gente vai errar, então talvez não seja obrigatório matar, mas em algum ponto é obrigatório pecar, né? E se é obrigatório pecar, o próprio sentido do conceito de pecado começa a se tornar um pouco complicado, né? Como é que eu posso ser moralmente condenado por fazer o que é obrigatório fazer, né? Então existem milhões de discussões bastante profundas a esse respeito, em função de inúmeras perspectivas e inúmeras questões, e o fato é que uma leitura antinomista das cartas de Paulo conduz a um grande questionamento. Então tá tudo liberado, tá tudo permitido, porque agora a gente não é guiado pela lei, a gente não é justificado pela lei, então isso mostra que a gente não pode guardar a lei, então quer dizer que a lei se torna obsoleta. Então eu posso não me circuncidar, e aí eu começo a poder fazer um pouco mais de coisas. Eu posso não diferenciar carnes imundas e carnes limpas, eu posso não guardar o sábado, e daqui a pouquinho você pode comer a mulher do próximo, você pode mentir, você pode roubar, você pode matar, você pode, sei lá, fazer qualquer coisa que quiser fazer, porque você não é um legalista salvo pela lei, né? E aí, como é que fica tudo isso, né? E muitos teólogos de linha reformada já, né, naturalmente identificaram um pouco do dilema do antinomismo. Muitos deles, inclusive, desenvolvem uma teologia da lei muito próxima, inclusive, da compreensão adventista da lei. São teonomistas, eles têm um pouco daquela ideia de que o domingo substituiu o sábado, mas ao guardar o domingo eles supõe estar guardando o sábado, né? Ou mantendo o princípio da lei de Deus do descanso em 7 dias, só que no domingo, né? Como assim? Tipo, é obrigatório guardar o sábado, não importa se você guarda ele no 7º dia ou no 1º dia da semana, né? Mas, tipo assim, a lei permanece vigente, né? Aí são zilhões de discussões a respeito aí da natureza da lei, da função da lei, da vigência da lei para o cristão, do sentido da lei, e de um monte dessas outras coisas, né, que estão implicadas nessa ampla discussão. E por quê? Porque justamente você defender o antinomismo de uma forma consistente é praticamente impossível, né? Porque mais cedo ou mais tarde você vai chegar ao ponto onde não existe lei. Onde não existe lei, não existe pecado. Onde não existe pecado, inclusive, não é nem necessário pregar o evangelho para o arrependimento. Porque roubar, matar, estuprar, mentir, transgredir dia do Senhor e qualquer outra dessas coisas deixa de ser errado, né? Onde não existe lei para dizer, olha, isso é errado. Enfim. Então, todo mundo que mantém essa retórica antinomista, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se debater com as exigências éticas, né, da vida cristã. E longe da vida cristã ser uma vida onde não existem exigências éticas, na verdade, quando você vai analisar um pouco a questão, você percebe que as questões éticas dentro da perspectiva cristã, ao invés delas se estreitarem, elas se alargam da perspectiva judaica. Naturalmente, o cristianismo abandona algumas sensibilidades judaicas,
e aí temos que trabalhar caso a caso se é legítimo esse abandono de tal, enfim, questão da cultura, da tradição, da lei, da revelação do Antigo Testamento, tal qual os judeus o entendem. Mas o que existe não é assim, que agora o cristão ele pode cumprir a lei só em pouquinhos aspectos, em pouquinhas coisas, porque do fardo da maioria das coisas da lei estamos libertos. Na verdade, o que existe é um alargamento do verdadeiro sentido da lei, especialmente a partir do exemplo de Jesus Cristo, que torna, na verdade, a lei no contexto cristão muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais difícil de ser guardada, porque ela demanda um verdadeiro amor a Deus e ao homem que um mero cumprimento formal de 10 ou 600 ou 1.500 leis não consegue regulamentar. Né? Você consegue regulamentar como que a pessoa corta o cabelo, se ela é circuncidada, se ela faz o sacrifício desse jeito ou daquele jeito, o animal assim ou assado, e mais ou menos assim, ela não transando com a mulher do próximo, ela não adultera. Mas você não consegue, através desse tipo de regra, criar verdadeiro amor entre as pessoas e das pessoas para com Deus e tudo mais, que é aquilo para o que o cristianismo nos chama, né? Então o cristianismo, dentro dessa perspectiva, é mais vivo, é mais profundo, é mais amplo e radical no aspecto do cumprimento da lei do que um mero judaísmo formal, onde se cumpre a lei formalmente ou externamente, mas o coração ainda... ali no coração habita o orgulho porque eu sou judeu, o outro não é, porque eu sou circuncidado, o outro não é, eu guardo o sábado, o outro não, então ele faz o trabalho que eu deveria fazer no sábado e ele é o meu escravo e fica quieto e não sei o quê. Os judeus muitas vezes, em alguns contextos de prosperidade, em alguns contextos de vitória militar, eles desenvolveram esses tipos de coisas, né, onde eles tipo eram uma casta social superior em relação aos demais, né, o que é bastante irônico diante do fato de que com o exílio e com inúmeros desdobramentos da história de Israel, Israel era meio que um povo vagabundo e excluído, né, que é meio que o contrário, né? Em alguns contextos, quando eles tinham poder, influência, dinheiro e prevaleciam militarmente, eles faziam isso com os outros, depois os outros fizeram isso com eles, né? E as implicações são gigantescas aí para a identidade do povo que Deus chamou, com o qual fez aliança, ao qual deu a lei, qual é o sentido da lei, que tipo de povo Deus gostaria que esse povo que recebeu a lei fosse. Como que seria essa interação, por exemplo, entre manter as sensibilidades judaicas e manter o amor aos pagãos? E você ama o pagão, mas você não pode casar com ele, nem dar sua filha em casamento, todo mundo tem que ser circuncidado, e daqui a pouco, se começar a haver essa mistura, Esdras vai chamar todo mundo e mandar embora as mulheres que não são judias e só deixar casar com quem é judia. Isso é falta de amor? Isso é não cumprir a lei? Como que é e como que não é? E na verdade as complexidades dessa questão são gigantescas, a gente ainda vai trabalhar extensamente elas aqui nessa série, a gente está só começando a chamar a atenção para as discussões nessa direção. E mais cedo ou mais tarde vai desembocar um pouco na questão, né? Se o cristão é salvo pela fé em Cristo, independentemente das obras da lei, qual é o papel da lei? E em não havendo o papel da lei em especial para conduzir à salvação, então é possível ser salvo sem a adesão à lei, e aí a circuncisão é um ponto importante, mas talvez possa se discutir questões mais amplas, né? Como, por exemplo, carnes imundas e limpas, guarda de sábado e 10 mandamentos e sei lá o quê, que tipo de coisa que pode ser relativizada, debatida e etc. E aí agora surge um pouco da discussão, e aí, mas o cristão então ele está sem lei, ele vive sem lei, que tipo de ética você pode esperar de um cristão? E Paulo responde muito disso em Gálatas, e o Frank Tillman comenta um pouco a sua própria perspectiva a respeito, né, do que Paulo afirma sobre esse assunto. E aí o Frank Tillman, no primeiro parágrafo aqui desse subtópico, ele diz o seguinte: ainda que não se tenha certeza absoluta, é provável que os perturbadores da Galácia tenham procedido do mesmo modo que Pedro agiu em Antioquia. Eles tentaram forçar os crentes gentios das igrejas de Paulo a aceitar a circuncisão, por meio de ameaças de abandono da comunhão, caso eles não aceitassem a lei mosaica. Talvez eles tenham dito:
como povo que tenta guardar a lei dietética, outorgada por Deus, pode comer com gentios incircuncisos que possivelmente servem vinho ou carnes impróprias e contaminados pela idolatria? Exatamente as mesmas preocupações que levaram Pedro a afastar-se e separar-se dos gentios. Gálatas 2, verso 12. A ponto de os novos mestres da Galácia, conforme Paulo afirma, desejarem excluírem os Gálatas a fim de que mostrassem zelo por eles e não pelo apóstolo. Bom, já no primeiro parágrafo, o nosso querido professor presbiteriano Frank Tillman já fala algumas idiotices assim, gritantes, que não dá para levar numa boa não, tá? O Frank Tillman diz que os judaizantes na Galácia provavelmente procederam do mesmo modo que Pedro em Antioquia. Aí você se pergunta, tá? Procederam do mesmo modo que Pedro. E como é que Pedro se manifestou? Segundo está implicado aqui na conversa do Frank Tillman. Forçando os crentes gentios a se circuncidar por meio de ameaças de abandono da comunhão caso não aceitassem a lei mosaica. Você já viu Pedro fazendo alguma coisa desse tipo na palavra de Deus? Pedro comete muitos erros na Bíblia, inclusive lá quando ele erra em Gálatas 2, né, no famoso incidente antioqueno, Paulo repreende ele na cara dele. Tudo bem. Entretanto, em nenhum momento do livro dos Atos dos Apóstolos, ou mesmo das cartas de Paulo, ou das cartas do próprio Pedro, nós vemos Pedro forçando as pessoas a se circuncidar por meio de ameaça, e dizendo que não vai ter comunhão se não seguir a tal da lei de Moisés. E por que é importante a gente destacar isso? Porque o mundo evangélico, de matiz calvinista, faz essas leituras totalmente anacrônicas, absurdas a respeito do tipo assim da carta aos Gálatas, e muitas pessoas deixam de questionar e acham que meio que faz sentido. Ah, beleza, Pedro, né? Então, basicamente o que o Frank Tillman está dizendo aqui é que Pedro é o modelo dos judaizantes na Galácia. O que seria uma coisa absolutamente absurda, porque Paulo não diz que os judaizantes pregam um falso evangelho? Paulo não fala isso a respeito de Pedro. Inclusive, existe uma coisa muito interessante no livro dos Atos dos Apóstolos, que naturalmente também pode ser discutido, mas que tem a ver com o seguinte: lá em Atos capítulo 10, Pedro é o primeiro judeu que prega para os gentios e Deus dá a visão para ele lá, para não dizer que, não considerar imundo o que Deus purificou, querendo dizer ali a purificação dos gentios pela fé, e os gentios recebem o Espírito Santo. E depois, lá em Atos capítulo 15, Pedro dá testemunho de que o Espírito Santo desceu sobre os gentios, então Paulo tem razão e pode pregar esse evangelho que Paulo prega aos gentios, porque está correto, é isso mesmo. Inclusive lá, Paulo vai dizer em Gálatas 2 que Pedro, João, Tiago estenderam a ele a destra da comunhão. Então agora, tornar Pedro o judaizante por excelência, que força as pessoas a se circuncidar, e as ameaça de não ter comunhão com elas, se elas não seguirem a tal da lei de Moisés, é uma leitura, assim, muito absurda, muito ridícula, antibíblica, e isso precisa ser destacado. Por quê? Porque se a gente deixa esse tipo de coisa passar, a gente acaba diminuindo a nossa capacidade de fazer uma leitura crítica desse tipo de material. O Frank Tillman tem as suas qualidades, tem muita coisa que ele fala com a qual eu concordo 100%, inclusive aqui comentando as coisas de Gálatas, e claro, a gente dá um pouco mais de ênfase nas coisas que a gente discorda nos vídeos, no contexto polêmico, para chamar a atenção, mas é óbvio que a gente concorda com várias questões, inclusive eu vou enfatizar algumas delas aqui. Agora, não faz nenhum sentido colocar Pedro como essa figura desse jeito aí. Aí, inclusive, é uma coisa interessante, né? O Frank Tillman, ele coloca na boca dos judaizantes em Gálatas uma frase meio absurda, não sei se você prestou atenção. Ele diz assim, né, que talvez os judaizantes fossem lá para os Gálatas dizendo algo do tipo assim:
nós, como povo que tenta guardar as leis dietéticas outorgadas por Deus, podemos comer com gentios e incircuncisos, que possivelmente servem vinho ou carnes impróprias ou contaminadas pela idolatria? Veja bem, os judeus, eles não tinham essa retórica do tipo, a gente é o povo que tenta guardar a lei, a gente é o povo que guarda a lei. Quando você coloca esse tenta guardar aqui, você já demonstra que você está colocando a sua fantasia na boca do outro. O judeu não achava que a lei de Deus era impossível de ser obedecida. Inclusive, vamos pensar o seguinte, que o judeu de fato entendeu da lei que precisa haver separação entre judeus e gentios, e judeus não podem comer com gentio. Então o judeu não está comendo com gentio, não é porque ele está tentando guardar a lei, é porque ele está guardando a lei. Isso é óbvio, né? Isso é meio óbvio na situação. Então não teria uma retórica do tipo, nós como povo que tenta guardar, será que poderíamos comer com alguém que faz isso, que faz aquilo, e que daqui a pouco vai ter carnes imundas e vinho? Inclusive porque não era proibido aos judeus beber vinho, tá? Naturalmente existiam lá as restrições em relação ao que era considerado carne imunda no Antigo Testamento, e aí podemos discutir se isso permanece ou não vigente nos tempos do Novo Testamento, na história da igreja e até hoje, atualmente. Mas não é simples assim. E veja, vamos pensar assim, olha, a comunhão com os cristãos gentios à mesa posteriormente poderia conduzir a discussão do tipo, então beleza, olha, a fé em Jesus Cristo uniu os judeus e gentios, olha que maravilha, vamos comer juntos. E mais cedo ou mais tarde, talvez o gentio vai querer trazer a comida dele que o judeu não comeria, o presunto, calabresa, e sei lá, qualquer outras coisas de porco, camarão, sei lá, enfim, as coisas aí que a Torá diz que não é para comer e o gentio não tem a Torá, beleza. Ok. Entretanto, como a gente já falou em alguns vídeos passados aí, o problema inicialmente não é em relação ao conteúdo do que se come, mas é comer entre circuncisos e incircuncisos, tá? É a comunhão da mesa, não é o que se come. Naturalmente, mais cedo ou mais tarde, o que se come na mesa da comunhão vai vir à tona, sim. Inclusive em contextos de Santa Ceia, Paulo vai ter um pouco dessa discussão lá em Corinto, ok? Mas não é o foco central do negócio, tá? Na verdade, a discussão ela é um pouco mais essencial, ela inclusive é um pouco mais complicada, porque não é meramente o regulamento sobre o que comer ou não, mas a própria separação entre judeus e gentios em função dessa lei que Deus deu, né? E aí, como existe essa ideia de que Cristo aboliu em si mesmo a lei, no contexto aí das ordenanças, e criou dos dois um só homem, e derrubou o muro da separação, que é bem a retórica, né, de Efésios, por exemplo, etc. Quais as implicações disso para essas sensibilidades judeus-gentios? É a discussão maior da teologia, ou uma das maiores da teologia, que também não é um campo com poucas polêmicas e questões complexas a se refletir, né? Então, enfim, toma um pouco de assim, dá um pouco de uns passos para trás, vai com calma com o que o Frank Tillman diz, porque não é bem do jeito que ele está dizendo, tá? As coisas são um pouquinho mais complicadas, beleza? Fechou. Então, rejeito completamente esse quadro que o Frank Tillman tenta pintar aqui como Pedro, sendo esse cara pensando, a gente tenta guardar a lei, se você não guardar a lei eu não vou ter comunhão com você, você tem que se circuncidar e não sei o que. Não é o que a gente vê em Pedro. E também o foco da discussão em Gálatas não é o conteúdo do que se come ou não se come. A gente pode discutir isso. Eu, inclusive, acho que é normal que alguém mantenha uma perspectiva diferente da perspectiva que eu mantenho em relação a esse tema. Não é uma questão, talvez, tão essencial e tão grave como algumas que estão incluídas no Evangelho, mas tudo tem que ser pensado com calma, com cautela, para não criar essas retóricas irresponsáveis do tipo que o Frank Tillman está fazendo aqui. Beleza? Aí o Frank Tillman continua dizendo assim: também parece provável que os cristãos da Galácia foram atraídos pela correção ética oferecida, pela perspectiva dos perturbadores. Quando os Gálatas abandonaram a idolatria e aceitaram o Evangelho, eles também deixaram de lado um estilo de vida tradicional. Família e amigos
podem ter cortado relação com eles. A lei mosaica, todavia, provia uma identificação imediata com um respeitável grupo social e orientações éticas detalhadas. Para o grupo que pode ter tido a impressão de que a pregação do evangelho feita por Paulo os deixava à margem da sociedade e sem uma âncora ética, a mensagem dos perturbadores a respeito da aceitação e da orientação moral deve ter parecido, com toda certeza, particularmente chamativa. Basicamente, Frank Tillman está dizendo uma coisa muito interessante aqui. Ele diz assim, olha, aqui Paulo vai lá pregar o evangelho aos Gálatas. Esses Gálatas são pagãos e daqui a pouco eles conhecem o evangelho, daqui a pouco tem uma cura, tem um milagre, tem uma transformação, e Paulo ensina e eles creem. E agora que eles creem, eles se veem numa situação em que a mensagem do evangelho diz que o Senhor do mundo é Cristo e não é César. E aí existia todo lá o culto do imperador, e também tinha lá o culto dos deuses de uma forma geral. Eles eram bem politeístas, sincretistas. Esse pessoal aí, você estava segunda-feira no culto da Artemis, na terça-feira no culto do Baco, na quarta-feira no culto do Apolo, enfim, e a coisa ia, entendeu? Então, quando de repente, em função dessa experiência com Paulo, com o milagre, com Cristo, com o Espírito Santo, eles se convertem, eles percebem que o Deus verdadeiro não são esses deuses todos, eles percebem que existem algumas implicações no que eles creem, no que eles fazem que está errado, e aí existe uma conversão, um arrependimento, uma nova vida, e eles abandonam os ídolos para viverem aí a fé no Deus verdadeiro. Excelente, até aqui a história é só coisa boa. Entretanto, você está dizendo que a pessoa não vai mais fazer o que ela sempre fazia, e ela não vai mais fazer o que todo mundo faz. E mais cedo ou mais tarde, especialmente num contexto do mundo antigo, isso era bastante notado nas relações sociais, família, trabalho, economia, consumo, adoração, e vai lá no mercado, vai lá nos templos, e daqui a pouco aquelas pessoas não fazem mais parte, não concordam mais com aquilo, estão se reunindo numa casa, conversando umas conversas estranhas, umas conversas meio judaicas, mas sem muita base. E daqui a pouco, essa conversa judaica, mas sem muita base, começa a fazer o quê? Eles serem abandonados pela família, ou eles mesmos quererem abandonar aí o trabalho, o emprego. Tinha uma lá que era prostituta no culto do templo do Deus tal, aí a mulher vai lá e para do trabalho dela, vai para outro lugar, tem que trabalhar com outra coisa. E essas perspectivas sociais elas vão acontecendo, essa dinâmica vai acontecendo, e Paulo vai embora e vai pregar em outro lugar. Mas esse pessoal na Galácia não tem aquele profundo conhecimento da lei, do Antigo Testamento, sei lá do quê. E quando os judaizantes vêm dizendo, olha, Paulo contou metade da história e você precisa se circuncidar porque Abraão, porque não sei o quê, e tem isso, e tem aquilo, não sei o quê, daqui a pouco isso enche os olhos dos Gálatas, né? E eles dizem, opa, esse é o caminho. Então Paulo deixou a gente meio ao léu, a gente meio numa situação difícil aqui na nossa região, e agora esses judaizantes vieram para guiar a gente numa coisa um pouco mais sólida, onde tem agora a revelação do que pode fazer ou não pode fazer. E uma coisa, por exemplo, que tem que fazer é se circuncidar. E daqui a pouco tem que ser judeu, daqui a pouco tem que fazer tudo que o judeu faz, e daqui a pouco não pode comer com gentio. Aí aquele problema social vai se aprofundando, e aí a pessoa se torna judia, né, e deixa de ser um gentio. E isso pode parecer ruim em um contexto, mas em outro contexto pode ser bom, porque a comunidade judaica era uma comunidade que já existia, tinha privilégio de adorar o seu Deus lá sem adorar o César, e já tinha toda uma ampla tradição antiga. Então você pertencer ao judaísmo, que é uma coisa bem tradicional, tem um pouco mais de status do que pertencer ao cristianismo, que é uma seita do judaísmo que não é bem vista nem no judaísmo, nem no paganismo, nem em lugar nenhum, né? O cristianismo não era uma religião vitoriosa aqui nesse contexto da carta aos Gálatas, pelo contrário, a igreja estava nascendo, né? Então as perseguições, as dificuldades, a própria ação dos homens e do diabo ainda estavam, né, muito cruas, muito no começo, de maneira que os Gálatas então
podem ter encontrado na lei um pouco de uma âncora para suprir algumas possíveis deficiências do ensino de Paulo, ou algumas lacunas que sobram, né, no entendimento do que Paulo pregou e não falou tudo. Ó, você tem que crer no Messias. Ah, mas isso implica ser circuncidado? Não, não, crer que o Abraão fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Paulo não explicou, e agora os judaizantes vieram explicar, beleza? E aí, eles, como não tinham muita base, pegou, chamou a atenção, e agora alguns deles estão bastante inclinados a caminhar na direção dos judaizantes aí, tá bom? Aí o Frank Tillman continua dizendo assim: no entanto, e aí é o cachorro dizendo amém, né? No entanto, Paulo crê que a tática dos perturbadores e os temores dos Gálatas de serem privados de um apoio ético são incoerentes com a verdade do Evangelho. Duas fontes respondem essa preocupação com a ética. 1. O ensino específico do Evangelho. E 2. O direcionamento do Espírito de Deus. Então, a situação que se cria na Galácia entre os judaizantes e os próprios Gálatas, com Paulo em algum outro lugar, em Éfeso, em Corinto, onde é que Paulo está, ela cria uma situação em que esse negócio começa a fermentar. E o que o Frank Tillman diz? Que Paulo entende que os judaizantes estão errados e os Gálatas, caso estejam dando atenção e razão aos judaizantes, também estão errados. Por quê? Por causa do Evangelho e do Espírito Santo. Beleza? Aí o Frank Tillman diz assim: inicialmente, Paulo afirma que a nova era do Evangelho traz consigo uma nova lei, incompatível com os esforços dos perturbadores para coagir os gentios a aceitar a circuncisão. Paulo refere-se a essa lei em Gálatas 6, verso 2, trecho onde diz aos Gálatas: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A lei de Cristo é provavelmente o resumo da lei mosaica, feita por Jesus, a respeito dos relacionamentos humanos. O fato de Jesus ter resumido esses mandamentos em termos do amor ao próximo era amplamente conhecido entre os cristãos primitivos. Mateus 22, verso 39, Marcos 12, verso 31, Lucas 10, verso 27, João 13, verso 34, depois João 15, 17, 1 João 4, 11. E o ensino de Jesus é provavelmente a própria declaração, aliás, a fonte da própria declaração de Paulo em Gálatas. Toda lei se cumpre em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5, verso 14, e aí ele tira isso aí de Levítico 19, verso 18. Eu não sei se você entende muito da discussão que a gente está fazendo aqui, mas o fato é que dentro desse parágrafo aqui a gente consegue começar a perceber o quanto as coisas são um pouco mais complicadas do que o Frank Tillman parece que está dizendo ou admitindo aqui. Veja bem, a lei não é perigosíssima, porque se você abandonar o Evangelho e vier para a lei, você cai da graça e cai de Cristo e nega Deus e não é capaz de cumprir a lei. Agora a conversa é que tem uma lei, que é o resumo da lei, que é o amor, que é a própria essência do ensino de Jesus, que ao final das contas é retirado de Levítico. Veja, mais cedo ou mais tarde, isso aqui vai demonstrar como que essas retóricas antinomistas não só são irresponsáveis e de implicações lógicas desastrosas, mas são infiéis à leitura simples e básica do Evangelho. Porque agora, aqueles que não são salvos pela lei devem cumprir a lei de Cristo. E aí você lembra que Cristo é Deus, a lei de Cristo é a lei de Deus é a lei de Cristo. Cristo é o autor da criação, haja luz, houve luz, era Cristo que assim disse, né? Depois não é isso que o Evangelho de João vai dizer? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nada do que foi feito sem ele se fez, né?
Então Cristo é o agente da criação, o próprio Criador, um com o Pai. Aí toda a gênese da doutrina da Trindade, né? Que apesar de Deus ser um e é um, ele se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito Santo, que partilham dos atributos de onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, não criados, todo poder, toda glória, enfim, né, toda onisciência, todo tudo, né? Natureza como amor, como espírito. Então a lei de Deus, a lei do Pai, a lei de Cristo, a lei do Espírito é uma e a mesma, porque um é e o mesmo é Deus, né? E cada um é Deus, e todos são Deus, e Deus é um, e é mais de um, e aí você gasta o resto da sua vida pensando na doutrina da Trindade, tá bom? Seja como for, a identificação de Cristo com Deus, eu e o Pai somos um, e milhões de questões aí, inclusive, né, no próprio pensamento de Paulo, indicam que a lei de Cristo, que deve ser cumprida pelos Gálatas, é a lei de Deus. Então, qualquer retórica do tipo, porque eu não sou salvo pela lei, estou desobrigado de obedecer à lei, cai diante do fato de que o salvo deve obedecer à lei. A lei de Cristo, claro. Aí, por exemplo, fazer uma contraposição entre lei de Moisés e lei de Cristo pode ser didaticamente interessante, ainda que também pode ter um efeito negativo, ao implicar que a lei lá de Moisés, dada por Deus, era menor do que a lei aqui dada por Cristo. Ou era pior, ou conduzia as pessoas em caminhos que, ao final das contas, não são da vontade de Deus. Então Deus tinha dado lá uma lei para circuncidar, para fazer diferença entre carne limpas e imundas, para guardar o sábado, para não matar, roubar, adulterar, e milhões de questões lá do santuário, matar o cordeiro e tudo mais. Mas ao final das contas, Deus não quer essas coisas, porque não precisa matar cordeiro, não precisa guardar o sábado, não precisa circuncidar, não precisa fazer diferença entre carne que pode ou não pode comer, não tem culto para você ficar fazendo aí sacrifício de animais, e talvez até não precise não roubar, não matar, não adulterar, não mentir, porque ninguém vive pela lei ninguém vai ser justificado, e viva o antinomismo, entendeu? Então mais cedo ou mais tarde vai ter essa discussão, e eu creio que Deus provoca essa discussão em Cristo, né, de uma forma muito, muito intensa, muito interessante. Ele, que é o homem sem pecado, passa a impressão de não guardar a lei, enquanto escribas, fariseus, saduceus e os líderes da nação judaica que passam a impressão de guardar a lei estão lá cheios de ódio, querendo matar e moer todo mundo e matar Cristo e não sei o quê. Demonstrando inclusive que o julgamento precisa ir além das aparências, mas ao final das contas Cristo não peca e guarda a lei perfeitamente, e aqueles que dizem que guardam a lei não a guardam. Então, o que o Novo Testamento corrige? É a lei ou é a falsa interpretação da lei? Ou é a visão simplesmente exterior, farisaica, superficial da lei, enquanto o coração está cheio de ódio, raiva, maldade e etc. Agora Deus habitando no coração em Cristo, pela fé, com a bondade, a graça, o amor, uma perspectiva positiva, isso não é melhor do que uma mera formalidade de ser circuncidado e não sentar na mesa com gentil, ou mesmo de guardar sábado e comer carnes imundas e não adulterar e roubar, matar assim meio que no literal? Então a discussão é isso, né? Deus quer uma experiência mais viva, mais rica, mais profunda, mais verdadeira. Para isso ele nos chama no cristianismo, que não é simplesmente uma questão de cumprimento de regras, mas também não está ausente de qualquer regra, né? Que a lei de Cristo agora esteja de volta numa perspectiva cristã na Carta aos Gálatas já demonstra que o gênio da Carta aos Gálatas não é antinomista. Né? Então, em grande medida, as bobagens que o Frank Tillman já falou a respeito disso aí nos subtópicos anteriores que a gente já analisou, já ficam desmascaradas por isso mesmo. Se a ética da Carta aos Gálatas inclui a guarda da lei, não pode haver essa contraposição tão radical da leitura tradicional reformada calvinista de antítese entre, pelo menos, né, entre alguns calvinistas, de antítese entre lei e graça, algo do tipo, se você guardar o sábado, você caiu da graça. Se você tentar fazer ali o que a lei manda, você nega Cristo. No final das contas, isso não faz sentido, uma vez que
A própria carta aos Gálatas nos ensina a guardar a lei de Cristo, que é a lei de Deus. E a discussão do que está abolido, irrelevante, superado ou não, é a discussão, né, da vida inteira. Não é uma discussão que você vai resolver com meia hora de exposição da carta aos Gálatas para destruir um dos 10 mandamentos, tipo guardar o sábado, ou mesmo a circuncisão, ou mesmo a questão aí das carnes limpas e imundas e etc. Essas coisas demandam muito mais tempo e muito mais fundamento para serem, né, confrontadas. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo está ensinando a igreja a respeito destas coisas todas, e está inclusive colocando claramente que, ao final das contas, a ética do cristianismo não vai conduzir ninguém a se afastar da lei de Deus porque não se pode ser legalista, ou a rejeitar a lei de Deus porque não se é salvo pela lei. Aí existem múltiplas perspectivas e sentidos a respeito do que é lei. Existe a primazia da graça em Cristo na cruz, que inclusive lança luz sobre toda a lei moral, sobre toda a lei cerimonial, e que coloca o cristianismo em um trilho muito mais profundo, muito mais sólido, de implicações muito mais positivas do que uma religião meramente legalista, ok? Que também vai ter implicações muito graves para a própria existência do cristianismo. O cristianismo, quando se aprofundou no legalismo, virou o quê? Virou o catolicismo romano, né? Que inclusive se blindou juridicamente pela lei para se tornar o padrão do que é a verdade, do que é o correto, e agora o Papa é o vigário de Cristo. É aquele que tem a lei, né, a sucessão apostólica, o direito divino, é um monarca absoluto para dizer o que é verdade e o que não é, e você tem que obedecer ele, porque em tese ele é o substituto de Deus, o substituto de Cristo. Se ele falou, Deus falou, se ele falou, Cristo falou. De onde é que surge toda a lógica, todo o paradigma da compreensão do papado? É justamente de uma visão legalista, né? Inclusive da sucessão apostólica, ou da própria lei do Novo Testamento, da própria lei romana, e etc., que vai desembocar naquilo que é, dentro da nossa perspectiva, por exemplo, adventista, etc., é o próprio anticristo, né? Que é o cristianismo legalista, e aí que vai instituir uma compreensão de salvação por obras e penitência, e indulgências, e mediada pela igreja, e sem essa igreja não tem salvação, e isso concentra poder, centraliza poder, dinheiro, honra, glória, e vira o quê? A grande cidade que reina sobre a terra, né? Enfim. Mas aí, né, a gente está desviando um pouco do foco da questão aqui, mas basicamente é o que acontece. Então Paulo, ele está, na verdade, colocando a lei de Cristo, vamos pensar assim, nos moldes da verdadeira compreensão da lei. Até porque, pensa o seguinte, só para fechar esse parêntese do papado aí, o papado desenvolveu essa compreensão legalista, jurídica, das suas próprias pretensões de superioridade no corpo de Cristo, então o bispo de Roma está acima de tudo e todos, beleza, maravilha, mas isso não os fez amar as pessoas, e aí é cruzada a Inquisição, e essa forma de tratar, né, tanto os próprios leigos, que é uma igreja bem clerical, e quanto os de fora e os demais, e quantos monarcas foram humilhados pelos papas, e quantas pessoas de outras religiões. No momento que o papado exercia autoridade e poder, era um poder absolutista, tirânico, abominável, ridículo, anticristão, diabólico e demoníaco em nome de Jesus, né? Então você percebe um pouco assim, quando Paulo coloca essa coisa da primazia da lei de Cristo e do entendimento de Cristo da lei, do amor como essência da lei, já para corrigir qualquer rota rumo ao legalismo, mas isso não implica num antinomismo. Né? E aí, dentro desse ponto, eu me sinto em casa, porque eu creio em tudo que a carta aos Gálatas ensina e entendo que a gente não deve ser legalista, e amém, e também não deve ser antinomista, e aí você diz amém também? Espero que sim, né? Beleza. Aí o que mais? Aí o Frank Tillman diz assim: todavia, a tentativa de coagir os cristãos de origem gentílica a aceitar a lei mosaica, ao recusar a comunhão com eles, viola essa nova lei. Talvez, nesse sentido, Paulo tenha considerado Pedro um transgressor,
por tentar forçar os gentios a costumes judeus, Gálatas 2, verso 14. O termo transgressor aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento e cada ocorrência se refere à transgressão de uma lei particular. Romanos 2, 25 e 27, Tiago 2, versos 9 e 11. Em Gálatas 2,18, portanto, Paulo diz que a transgressão não é uma questão de violar as estipulações alimentares da lei mosaica, mas recusar-se a comer com os gentios. Isso é violação da lei de Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo. Do mesmo modo que Pedro, os perturbadores da Galácia estão coagindo os Gálatas a aceitar a circuncisão. Para alcançar seu objetivo, eles ameaçam de exclusão da comunidade caso eles não se conformem com a lei mosaica. Todavia, esses esforços são incoerentes com a lei mosaica, ensinada e resumida por Jesus em Levítico 19:18. Ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Bom, vamos lá. Se Jesus ensinou a guardar a lei, então toda essa conversa de que guardar a lei é cair da graça caiu por terra, na verdade, né? Jesus ensinou que tem que guardar a lei, ame o próximo como a si mesmo, Levítico 19, maravilha. Então, pelo menos esse aspecto de Levítico 19 não foi abolido da lei, beleza? E se esse aspecto não foi abolido, nós vamos ter que discutir quais aspectos foram abolidos e sob quais fundamentos. E, por exemplo, dentro do cristianismo de uma forma geral, é meio que ponto pacífico que circuncisão foi abolida. Circuncisão foi abolida, beleza. Dentro de um aspecto um pouco menor, mas ainda muito amplo, a diferença entre carnes limpas e imundas foi abolida. E sábado foi abolido. Beleza. Desses 3 pontos específicos, circuncisão é meio que uma discussão mais ou menos que todo mundo concorda. Carnes imundas, existe um certo consenso um pouco menor. E o sábado também existe um certo consenso, mas um pouquinho menor ainda, né? Então, é importante a gente entender que dentro, por exemplo, desses 3 principais aspectos que, né, de alguma forma configuram o centro das polêmicas em relação a essa discussão da Carta aos Gálatas, as obras da lei e essas coisas todas, existem coisas um pouco mais claras, existem coisas um pouco mais obscuras, existem coisas que são meio consenso entre as comunidades cristãs, mas isso também nem é garantia que a interpretação é correta, porque existem alguns consensos entre os cristãos que obviamente são equivocados, né? Especialmente dentro do contexto do catolicismo romano, que impõe esse consenso jurídico legalista da primazia de Roma, onde Deus tem um representante na Terra que diz tudo que é verdade, então se ele diz, está dito, acabou, todo mundo concorda, e assim vivem 1 bilhão e 200 milhões de católicos, tá? Ou pelo menos assim, em tese assim vivem, né? Óbvio, sempre tem os dissidentes no meio do catolicismo, sempre tem aqueles que não levam tão a sério, mas o verdadeiro católico romano entende dessa forma, ok? Então tem que cumprir as coisas nos termos do que o Papa colocar e etc, mesmo que ele for inclusive contra a lei de Deus, né? Por exemplo, no caso da guarda do sábado, trocá-la pela guarda do domingo, sem fundamento bíblico algum. E aí você vê também as tentativas dos evangélicos de justificar a mesma mudança para não ficarem de alguma forma expostos às questões sociais de uma forma, por exemplo, como os adventistas são expostos. Então, por exemplo, se todo mundo descansa no domingo e trabalha de segunda a sábado, é mais fácil você conseguir um emprego se você também trabalha no mesmo esquema que todo mundo trabalha, né? Se você quiser inventar que é para guardar o sábado, você vai não poder trabalhar num dia que todo mundo trabalha, você vai chamar a atenção de forma negativa. Então, para meio que todo mundo num fluxo social mais ou menos na mesma direção, acaba que todo mundo vai criando um consenso. E nem sempre esse consenso quer dizer que ele é correto, quer dizer simplesmente que ele é consensual, quer dizer simplesmente que as nações, quer dizer que as igrejas, quer dizer que estão unidas para dizerem vamos pregar a salvação e Cristo nos nossos próprios termos, independentemente da lei, porque lei não salva e etc. Então vamos mudar essa lei, vamos abolir aquela outra, vamos tal. E, às vezes, se usa a retórica, por exemplo, sobre a circuncisão para abolir além da circuncisão. E essas questões precisariam ser um pouquinho melhor e, né, trabalhadas para a gente não desembocar em aplicações gratuitas, né, e descontextualizadas, onde se fala de uma coisa
para outra, né? Não, aqui Deus aboliu a circuncisão, então aboliu o adultério. Calma, existe um abismo entre abolir a circuncisão e abolir a ideia de que adultério é pecado e agora liberar o pecado sexual para todo mundo, porque ninguém é salvo pela lei, tá bom? Então é necessário haver um bom senso, nem sempre existe bom senso nessas discussões, na verdade o que existe é muito interesse, o que existe é uma coisa do tipo deixa a vida me levar, a vida leva eu, e tudo precisaria ser um pouquinho melhor pensado, tá bom? Mas seja como for, se Jesus ensinou a guarda da lei através do princípio do amor, a gente vai ter que discutir não só o que supostamente é abolido na lei, mas o que permanece. E por que permanece ou não permanece? É uma discussão realmente grande, né? Seja como for, mais uma vez aqui o Frank Tillman pinta Pedro como esse cara escroto que é o transgressor, que quer forçar as pessoas a viverem como judeu, e forçar a circuncisão, e forçar as coisas, e na verdade Paulo como aquele que faz o contraponto a Pedro, que chama ele de transgressor, e na verdade só o que importa é o amor, que no final é a lei. Então, na verdade, essa tentativa de colocar Pedro contra Paulo, que inclusive ela cria cisão, divisão, cisma, racha no Novo Testamento, né? Se Pedro é o herege, tem no Novo Testamento aqui herege, Atos é um livro herege, as cartas de Pedro é herege, o Evangelho de Marcos, provavelmente escrito pelo... Inclusive Marcos provavelmente era parente de Pedro. E o Evangelho de Marcos é escrito da perspectiva de Pedro, tipo assim, ele só não escreveu porque não sabe escrever, né? Aquela coisa toda famosa que a gente já sabe, né? Pedro era um iletrado, um inculto, pescador, e etc. Se Pedro é esse herege, forçando circuncisão e lei, legalismo, anti-evangelho, e Paulo vem corrigir isso, você tem um problema de... contradição interna no Novo Testamento, inclusive, né? Isso joga para o Novo Testamento, isso que muitos acreditam que existe contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. E agora o Pedro seria o representante do Antigo Testamento, aquelas heresias horríveis lá, e agora Paulo veio nos libertar. Essa é uma leitura muito fantasiosa, muito pouco informada, muito mal embasada, mas também muito comum entre os evangélicos de uma forma geral, né? Isso, de fato, essa retórica foi uma retórica muito vitoriosa, em especial naquilo que ela é conveniente para as pessoas, né? Então, naquilo que se você tiver que guardar os sábados, tem que reordenar a sua vida em função de um negócio, tipo assim, nada a ver, pronto, você usa qualquer retórica desse tipo aí, Antigo Testamento, Novo Testamento, carta aos Gálatas, acabou a discussão. Que fácil, né? Se livrar de um dos mandamentos da lei eterna de Deus, né? Bem simples e bem fácil. Maravilha. Agora uma coisa interessante aqui, né? Em tese, o que acontece? A partir do prisma do amor, a gente precisa também reler a lei, né? De uma forma meio que geral, vamos pensar assim. Amor a Deus, amor ao próximo como a si mesmo. Então existem 3 instâncias de amor aí, né? E inclusive numa ordem lógica que eu creio que deve ser mantida. Colocar Deus em primeiro lugar, o outro em segundo lugar e eu em último lugar. E naturalmente se torna um paradigma muito interessante social se todo mundo faz isso. Porque, por exemplo, a impressão que dá é que a gente fica lá no último lugar porque a gente é um coitadinho e tem que ter baixa autoestima e ficarmos lá na nossa, porque todo mundo é mais valioso que nós. Entretanto, o meu vizinho tem que pensar o mesmo, então ele tem que me colocar em primeiro lugar e ele em último. Então agora, nós dois estamos em último lugar ou nós dois somos importantes? Opa, nós dois somos importantes. Eu importo para ele importa para mim, eu sirvo a ele serve a mim, eu ajudo ele ajuda a mim, e nós dois colocamos Deus acima de tudo. O paradigma social que essa dinâmica cria, se ela fosse vivida, tornaria o paraíso na Terra. Mas naturalmente as coisas não são simples na prática, não é verdade? Então beleza, pessoal. E aí, penúltimo parágrafo aqui, o Frank Tillman diz assim: em segundo lugar, os Gálatas não devem temer pelo fato de não ter uma âncora ética, porque Deus cumpriu entre eles a promessa de colocar o Espírito no interior de cada membro do seu povo durante a era escatológica.
Ele o fez a parte de qualquer exigência da aceitação do jugo da lei mosaica. Em vez disso, o Espírito veio sobre eles quando creram no Evangelho, e ele conduz os crentes a trilhar o caminho da ética. Eu acho que é importante a gente manter que o Espírito não está subordinado ao cumprimento da lei mosaica, especialmente um cumprimento exterior. Então, no momento em que eu me circuncidar, o Espírito Santo é obrigado a descer em mim como desceu sobre os apóstolos em Pentecostes. Não, não existe esse tipo de relação. Beleza. Entretanto, se o Espírito nos conduz ao caminho da ética, é óbvio que o caminho da ética está em harmonia com a lei de Deus. E ninguém pode pretender algo do tipo, estou andando no caminho da ética. Qual é esse caminho? Eu de vez em quando adultero, roubo, mato, não guardo o sábado, não como carnes imundas e etc. Mas eu tenho o Espírito, porque olha que coisa maravilhosa. Mas cedo ou mais tarde, essa retórica toda, ela está fadada ao fracasso. Não quer dizer que quem é guiado pelo Espírito também não peca, mas quer dizer que não pode pecar em nome da guia do Espírito. Esse é o ponto, né? Então, assim, todos nós pecamos, todos nós temos dificuldades de abrir o coração, a mente, os relacionamentos para essa inundação do Espírito de Deus, que nos tornaria mais semelhantes a Cristo e mais vitoriosos contra a nossa mesquinhez, egoísmo, malícia, vaidade, pecados de uma forma geral. Mas isso não é culpa do Espírito, isso é culpa nossa. E acima de tudo, então, de fato, o Espírito não é comprado porque a gente guarda as exigências da lei, mas naquilo em que o Espírito nos guia, mais cedo ou mais tarde ele vai nos guiar ao que é amar a Deus e amar ao próximo, cumprindo a lei, né? Obviamente, no final de tudo, você espremer todos os mandamentos de Deus, existe amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Que inclusive poderia inverter muito do egoísmo, da maldade, da malícia, da vaidade, do poder, do dinheiro, do status, da fama, da influência, numa vida de pecado, simplesmente porque a gente quer tudo isso. Por quê? Porque quer viver uma vida desregrada sexualmente, ou drogas, e enfim, zilhões de questões tais quais funciona o mundo neste século, né? Beleza? E aí, por fim, o Frank Tillman diz assim: portanto, se os Gálatas estão preocupados com amarras éticas, eles farão bem em rejeitar o ensino e o exemplo dos perturbadores e se concentrarem na lei de Cristo, e em manter o passo com o Espírito que esteve entre eles, antes mesmo dos perturbadores por eles se interessarem. Isso é uma coisa bem interessante que o Frank Tillman diz. Agora os Gálatas ouviram a mensagem judaizante, agora eles estão um pouco mais preocupados com essas questões que antes eles desconheciam de forma mais profunda. Beleza. Então qual que é a solução que Paulo dá para isso? Então faz o seguinte, Gálatas, não sigam no exemplo desses caras, porque antes de qualquer coisa, esses caras não estavam preocupados com vocês quando vocês não eram crentes em Cristo aqui, não é verdade? Então sigam a lei de Cristo. Foi Ele que fez milagres entre vocês. Foi Ele que me enviou para pregar para vocês. Foi Ele que inspirou vocês a abandonarem os ídolos, a seguirem o Deus verdadeiro. E é Ele, através do Espírito dele, que está colocando em vocês algo maior do que um mero formalismo da lei, mas uma vida de verdade. Uma vida espiritual de verdadeiro amor, verdadeira fé. Não simplesmente porque se é circuncidado, se faz isso ou não se faz aquilo. As restrições, mais cedo ou mais tarde, elas vão amadurecer em, vamos pensar assim, preceitos. Mas cedo ou mais tarde a gente vai ter que entender que a sexualidade, ou que o dinheiro, ou que os pensamentos, as palavras, as intenções e as relações precisam ser temperadas com o Evangelho, porque a gente peca nessas coisas todas. Então para isso tem Cristo, para isso tem Espírito, para isso tem Evangelho, para isso tem a lei, e dentro da perspectiva da lei, a lei de Cristo. E se a gente está nesse caminho, a gente está num caminho muito mais seguro do que esse caminho da circuncisão ou de meia dúzia de coisas da lei judaica, que inclusive não impediram os judeus de rejeitar o próprio Cristo. E agora os judaizantes, ao tentarem impor essas coisas aos cristãos gentios, talvez até estejam agindo de boa vontade, mas estão abrindo uma brecha para a argumentação dos judeus que não aceitam a Cristo, porque para eles é suficiente ser circuncidado, fazer isso, fazer aquilo, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. E os Gálatas agora estão meio confusos no meio disso tudo.
Se a carta aos Gálatas ela foi suficiente para esclarecer todas essas coisas aos Gálatas ou não, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que a carta se tornou conhecida, copiada, enviada de lugar para ensinar as pessoas, para ensinar a igreja, e ao final das contas foi canonizada no Novo Testamento, eternizando aí o seu testemunho, né, dentro do cânon bíblico e mantendo então as convicções de Paulo em Gálatas vivas até hoje. Por isso hoje estamos discutindo a carta aos Gálatas aqui. Então, dentro desse contexto aqui, a gente praticamente está terminando a nossa exposição da perspectiva reformada da teologia do Frank Tillman sobre Gálatas, e falta simplesmente no próximo vídeo a gente fazer o arremate dessa discussão, e aí a gente pode depois, a partir do outro vídeo, que não o próximo, já começar a trabalhar um pouquinho as questões da teologia luterana a partir do trabalho de Udo Schnelli, tá bom? Então, estamos avançando na nossa série, creio que está ficando muito interessante, espero que vocês que tenham assistido estejam de fato se alimentando, gostando, percebendo a riqueza que tem por detrás desse material e dessa discussão como um todo, e maiores coisas ainda veremos no decorrer dessa série, beleza? Então, por enquanto é só, até o próximo vídeo, se Deus quiser.